Essa cidade é marcada por segredos obscuros, mas um lugar guarda o segredo de todo esse terror. Então, se você escolher ficar, você não vai poder sair. E esse é o filme 825 Forest Road, de 2024. E eu sou o EF, o estranho forasteiro. Então não olhe para trás e vem comigo recapitular essa história sombria. Duas amigas estão conversando pelo computador e elas marcam de uma festa do colegial, mas a amiga que estava na chamada ficou de castigo, porque sua mãe a pegou pesquisando coisas proibidas. E alguém bate na porta da jovem, mas quando ela olha, não havia ninguém. E poderia ser seu irmão mais novo fazendo uma pegadinha. E ela volta a falar com sua amiga, mas alguém bate novamente. E dessa vez ela sai para ver, mas a casa estava vazia. Mas ela sente que estava sendo observada. Quando ela volta, assim que ela fecha a porta, alguém bate, mostrando que o terror só está começando. E agora vamos para o casal Chuck e Maria, e eles estão em busca de uma casa nova para morar, e encontram uma grande casa e uma pequena cidade do interior. E tudo parecia perfeito, pois era o mesmo preço da anterior, mas com o dobro do tamanho. E a corretora diz que a casa estava em perfeito estado, e junto deles moraria Isabel, a irmã mais nova dele. E ele fica feliz pela casa, mas ele mal sabia algo sobre a irmã, e ela se sente desconfortável. E esse terror estarei contando para vocês em alguns pontos de vista. E o primeiro é o do Chuck. E ele liga para a corretora porque na primeira chuva já estava vazando água na sala. E ele sobe para falar com Maria sobre o telhado. E ela estava trabalhando no seu pequeno ateliê de roupas e junto ela trouxe seu primeiro manequim, a Marta, que era assustador, mas ela considera como parte da família. Chuck sai para ver se o problema era visto por fora, e seu vizinho Larry aparece e dá as boas-vindas, mas diz que achava que a casa nunca seria vendida, porque depois dos acontecimentos anteriores, muitos passavam longe, e o antigo morador se faleceu, e depois ele vai falar com a corretora e ela revela que aquilo realmente aconteceu, e ele conseguiu fotos do telhado quebrado, e uma das fotos do antigo morador provava que o telhado estava ruim no mesmo ponto, e ele percebeu que caiu no golpe da casa própria. E no dia seguinte, ele acorda e olha pela janela e vê Marta no quintal. E eles acham que foi uma pegadinha da Isabel para chamar atenção. E ele desce para pegar e Larry aparece e pergunta por que colocaram ele ali. E Chuck acha que foi a irmã querendo chamar atenção e Larry diz para ficar de olho nela porque nessa cidade muitas pessoas são afetadas. E diz para ele ir na biblioteca procurar a história da cidade e vai embora. Ele não entende nada, mas decide pesquisar sobre. E escolhe alguns livros na biblioteca e no corredor ao lado aparecem alguns livros empilhados. E ele tem certeza que não estavam ali. E em uma mesa vemos a jovem do início aos prantos, falando que tudo que ele vê e ouvir é verdade, e ele precisa tomar cuidado ao se aproximar da verdade. No caixa ele mostra os livros e a atendente diz que muitos procuram sobre aquela cidade e diz para tomar cuidado. E ele conta sobre os livros empilhados no corredor e o clima fica pesado. E chegando em casa ele já começa a ler e uma história conta sobre um julgamento no ano de 1980 e a campainha toca, então a história vai ficar para depois. Chuck é professor de piano e sua primeira aluna aparece para ter aula particular e ele pede para ela fazer alguns arranjos enquanto que ele pega água. E galera, ele pega água, mas parece limonada de tão insalubre. E sua aluna aparece e diz que iria para casa porque uma mulher sentou no piano e começou a tocar. E a pessoa tocava bem, mas assim que ele olha não tinha ninguém. E ele quer entender o que estava acontecendo e Larry comentou sobre o clube chamado Clube de Jardinagem. E ele vai até o local e alguns moradores, incluindo sua aluna, estavam ali. E eles comentam sobre o que estava acontecendo, mas sempre entre linhas. E o caso de falecimento voltou, porque aquela jovem da biblioteca se faleceu. E todos acham porque ela descobriu algo. E Larry escuta e vê uma pessoa passando pelas escadas, então eles terminam a reunião daquele dia. E Chuck não entende nada. E saindo, havia uma capela e só uma mulher estava sentada olhando para frente. E agora vamos para o próximo ponto de vista. E dessa vez é da Isabel. E ela entra na casa enquanto que eles falam com a corretora. E começa a olhar e escolhe seu quarto. E ao fundo havia uma mulher observando. Suspeito.
E depois de alguns dias, Chuck aparece para conversar e ela diz que estava se sentindo deslocada, porque teve que morar com ele, sendo que ele foi embora há muito tempo. E ela só estava ali porque há alguns meses sua mãe sofreu um acidente de carro, mas ele diz que são família e diz para ela dormir. Isabel tem um pesadelo com sua mãe acidentada e acorda com os dois comentando sobre Marta, o manequim do lado de fora. E ela desce para ver e vê Chuck comentando algo sobre ela com Larry, e ela se sente julgada pelo irmão. Ela está em casa tocando piano e Chuck chega em casa falando que ela ainda tocava muito bem, e ele pega algo para beber e ela sente que ele estava escondendo algo e acha que é porque ela estava ali dando trabalho, mas ele diz que é sobre essa cidade que esconde algo, porque uma jovem se faleceu. Isabel diz que era uma colega de turma e ele fica preocupado com ela para que ela não seja afetada com os traumas do acidente, e depois ela sobe para desenhar. No dia seguinte, o Moreno bate na porta, e esse é Luke, um amigo da escola. E galera, esse pessoal está tentando fazer papel de adolescente, mas já tem 15 anos de carteira assinada nas costas. Eles sobem para o quarto e ele fica impressionado com o talento que ela tem para desenhar. E Maria aparece para fazer uma pergunta porque o manequim se moveu de lugar, mas Isabel não sabia de nada. E Luke diz que ela precisa saber algumas coisas sobre a cidade. E há muito tempo, uma jovem sofria bullying no colegial, e mesmo falando com os diretores e a polícia, nada mudou. Então ela se faleceu, e sua mãe, chamada de Ellen Foster, como vingança, acabou com os jovens que fizeram isso com a filha dela, além de acabar com os pais deles, porque pessoas assim não merecem ter uma geração. E depois de ser julgada e condenada, ela se faleceu e jurou vingança contra aquelas pessoas. E desde então, as pessoas têm visto ela pela cidade e procuram sua casa para tentar acabar com a maldição, mas ninguém encontra e todos que procuram são amaldiçoados. Todos os dias, Isabel tentava escrever um diário digital sobre o que estava sentindo, como forma de conversar com alguém. E Maria chama para sair e conversar, e elas vão até uma exibição de arte na cidade e havia algumas pinturas estranhas. E Maria diz que sabe como ela se sente porque já perdeu parentes próximos e sofria de bipolaridade. E ela sentia que todos estavam sempre a julgando, mas ela sabe que é coisa da sua cabeça. E ao fundo uma pessoa grita, assustada, porque uma pintura apareceu uma mulher e o local é fechado. Isabel chega e tenta dormir, mas a luz do armário acende e ela apaga. Mas acontece mais 2 vezes e ela tira a lâmpada. O problema é que acende mais uma vez e ela vê alguns dedos esperando ela chegar perto da porta. E galera, garanto que não é o Mario. E ela acorda no dia seguinte achando que foi um pesadelo, mas a lâmpada que ela tirou estava do lado da sua cama. Isabel se encontra com Luke e diz que Chuck estava atrás da casa 825, que era a casa da Ellen Foster. E ele diz que aquilo deixava as pessoas paranoicas e Maria liga desesperada, mandando ela ir para casa. E assim que chega, Chuck fala para elas fazerem as malas durante alguns dias até ele resolver um problema. Mas Isabel sabia o que ele estava fazendo, menos Maria, que acha que estava ficando louca. Ela está arrumando as malas e Luke aparece para saber se ela estava bem. E quando ela pergunta quem abriu a porta, ele diz que foi sua mãe. E diz que ela é igual a foto do porta-retratos, mas ela conta que ela faleceu há 6 meses e ele desce para ir embora e escuta a voz da mãe chamando, e ele corre porque basta estar vivo para morrer. E quando ela vai ver quem era, Maria parece assustada e diz para ela não ir, mas ela é curiosa e uma velha desfigurada aparece e vai correndo atrás delas. O problema é que cada uma foi para um lado e Maria começa a gritar ao fundo. Para! Tira que eu vou cagar, tira! E agora vamos para o ponto de vista da Maria. E tudo começa com a escolha da casa, que parecia perfeita, e teriam quartos suficientes para ela trabalhar e se dedicar mesmo trabalhando de casa. E Chuck volta da biblioteca e ela estava esperando no carro, e ela acha interessante ele querer conhecer um pouco da história da cidade, e ela quer tentar ser uma boa cunhada para Isabel se sentir bem. E Maria estava trabalhando em um projeto grande e precisaria fazer algumas viagens para a cidade grande para apresentar seu trabalho, e sempre que seu relógio despertava, ela precisava tomar seus remédios. E antes de sair, ela passa na cozinha e havia uma pilha de pratos com um bilhete mandando arrumar, e ela acha que foi Isabel querendo brincar.
e saindo de casa, Ellen estava por todos os lugares, mas ela não percebia. E Maria gosta de fazer uma live para seus seguidores e eram mais de 1000 pessoas. E ela pega o notebook e anda pela casa, mas quando volta, Marta estava virada para a parede e ela acha estranho e vai falar com Isabel, que estava no quarto com Luke, e começa a encarar o manequim para ver se tinha algo. E seu despertador toca, mas ela não toma seus remédios. Já avisei que vai dar merda isso. Ela volta à noite da exibição do museu e diz que tudo terminou estranho porque um desenho de uma mulher apareceu em várias pinturas e fecharam tudo. E no dia seguinte, ela continuava fazendo suas lives e sempre sentava atrás da Marta. E a mão estava se mexendo e a galera da live liga mandando ela embora da casa. Mas ela acha que é bobeira, até olhar para trás e o manequim sumir. E ela vai até o outro quarto e ela estava ali e olha em sua direção. Então, ela espera Chuck chegar e queima o manequim. E agora chegamos no ponto onde eles decidem ir embora. E ela está muito assustada, Isabel chega e eles pedem para ela fazer as malas enquanto que ele resolve algo. Na cozinha, mais uma vez, ela encontra a pilha de pratos com um bilhete escrito "Olá, Maria". E ao chegar na sala, escuta uma velha chamando Isabel e quebrando os pratos. E ela se esconde, o problema é que Isabel desce e quer dar uma olhada. E no susto, as duas saem correndo e Maria entra em um outro quarto e tenta se esconder. Mas uma velha desfigurada aparece e vai para cima dela. Mas aparentemente nada acontece e ela vai falar com Isabel. O problema é que ela não percebeu que seu rosto estava todo machucado. E agora vamos para o próximo ponto de vista, mas não te contarei de quem é. Vai dar merda, vai! Chuck está cuidando de Maria, que não estava bem, e Luke aparece na casa porque ele descobriu o mistério que a outra jovem descobriu, e o mapa da cidade havia sido mudado, por isso nunca encontravam a casa da Ellen, e tudo indicava que ficava dentro da estrada na floresta. A campainha toca e a corretora diz que veio fazer entrevista sobre como ele encontrou a empresa deles, e eles chegaram em um momento muito ruim, mas Maria desce e diz que ele poderia resolver o problema da Ellen Foster enquanto que ela dá a entrevista, e Isabel pede para Luke ficar cuidando da Maria até eles voltarem. Eles começam a entrevista, mas ao invés de falar como encontrar aquela casa, ela conta como descobriu que sua filha sofria bullying no colegial, e ninguém entende nada, e ao mesmo tempo Chuck e Isabel chegam na estrada velha e encontram uma casa abandonada e precisam descobrir se era a casa da Ellen Foster. O problema é que na entrevista, Luke percebe que aquela não era Maria e ela se transforma e acaba com os dois entrevistadores enquanto que ele se esconde. E na casa, Chuck encontra no assoalho as cartas que Ellen enviava para os pais das crianças. E por acaso, uma das casas era onde ele morava, e ele vai falar com Isabel, que estava estranha, e ela pede desculpas por tudo, e uma mão aparece no seu ombro, e ele tenta puxá-la de volta, mas os dois são pegos, e agora eles viraram estatística igual a todos os outros. E o único que eu senti pena foi o Luke, que querendo ajudar, acabou se ferrando. Então se chegou até aqui vivo, deixa sua curtida e comenta para aumentar o engajamento. E para que esse vídeo chegue nas mocrés boca larga. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!